Bíblias em Atos, capítulo de número 16, dando continuidade às pregações no livro de Atos. Atos 16, a exposição será do verso 26 até o verso de número 34. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus, a Tua palavra está aberta neste momento, ó Pai. Rogo a Ti que o Senhor seja gracioso com o Teu povo, à medida que escutam a breve porção da Tua palavra ser exposta, e abençoa, ó Pai, também a mim, usando-me como instrumento Teu na exposição, durante este breve tempo, desta breve porção da Tua palavra. Dá-me graça, olhos fitos no Senhor, dá-me intrepidez, dá-me vigor físico e, sobretudo, Pai, espiritual, para explicar esta porção da Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O salmo, irmãos, que nós acabamos de cantar, na terceira estrofe, nos diz assim: "Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão, o Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar, sobre órfãos e viúvas seu amparo ele dá. O Senhor liberta os presos." É interessante, irmãos, essa declaração dessa porção do Salmo de número 146, porque nós, nesta noite, veremos o Senhor em sua grandeza e em seu poder, libertando os presos, libertando os encarcerados. Não somente aquele que estava encarcerado num cárcere físico, mas também aquele que estava preso num cárcere espiritual. O Senhor é aquele que liberta tanto um quanto o outro. Nós vimos, irmãos, na última exposição, como os homens para quem o apóstolo Paulo, junto a Silas, havia incomodado. Nós vimos como Paulo ele expulsa o demônio de uma jovem que estava possessa, e vimos que isso provocou uma angústia naqueles que eram os seus senhores. Vimos que os senhores daquela moça, que era possessa e agora fora liberta, ficaram grandemente aborrecidos. Por quê? Porque, como nos diz o texto, no verso 19, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Então vimos como eles se indignaram a tal ponto de levar Paulo e Silas
para que eles fossem julgados pelos homens que eram a autoridade naqueles dias. E isso acontecia na praça. As praças eram um lugar onde grandes eventos aconteciam e onde também julgamentos aconteciam. Paulo e Silas, lamentavelmente, são julgados injustamente, semelhantemente a Cristo, o nosso Senhor, e então eles acabam experimentando vários açoites. Nós vimos que depois de lhe darem muitos açoites, eles também foram lançados ao cárcere. Eles foram lançados na prisão interna, como nós vimos. A prisão lá de dentro, a prisão mais sombria, mais isolada, que os homens mais perversos eram lançados. Então, é isso que acontece com eles. Além de apanharem muito, eles, além de estarem grandemente ensanguentados, além de estarem grandemente machucados, eles são lançados no cárcere obscuro, sozinhos, e ainda assim, além disso, eles têm os seus pés presos no tronco, que servia não somente para deixá-los presos, fixos num lugar, mas que também era algo que servia para torturá-los. As pernas deles eram colocadas afastadas e eles então ficavam numa posição grandemente desconfortável para eles. Contudo, nós vimos que, apesar disso, por volta da meia-noite, Paulo e Silas não murmuravam, não reclamavam, mas oravam. Mas não somente isso. Paulo e Silas não somente oravam, eles também cantavam salmos ao Senhor. Eles salmodiavam ao seu Deus. E enquanto eles salmodiavam, os outros presos ouviam eles louvando ao Senhor, louvando a Deus em meio às adversidades. Mas nós percebemos, irmãos, que algo além disso acontece. O texto nos diz que enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam a Deus, certamente orando pelo progresso do Evangelho, orando pela expansão do reino, possivelmente orando para que o Senhor os libertasse, a fim de que eles continuassem anunciando a palavra, o texto nos diz, no verso 26, que de repente, repentinamente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que acontece, irmãos? Nós agora então, a partir do verso 26, contemplamos o Senhor, Deus, intervindo. Deus intervém, mais uma vez, em socorro dos seus. O Senhor, como nós vimos nas pregações no Salmo 18, veio com intervenção sobre Davi, livrando dos seus inimigos. Aqui o Senhor intervém, vindo com libertação para aqueles que eram seus servos. O Senhor, verdadeiramente, é aquele que liberta os encarcerados. E ele faz isso, irmãos, não através de um anjo, como fizera anteriormente no caso de Pedro. Não. Ele vai fazer isso, irmãos, por meio de um outro fenômeno. Usando um fenômeno natural, o Senhor, então, resgata os seus servos. O Senhor faz isto por meio de meios naturais, contudo, irmãos, tratava-se de um milagre da parte de Deus para o socorro daqueles que eram seus servos. Um terremoto grande veio, sacudiu, nos diz o texto, muito claramente, os alicerces da prisão, a base da prisão. E isso fez com que as portas de cada prisão fossem abertas. E todos os presos, não somente Paulo e Silas, agora estavam libertos. A intervenção de Deus foi para salvar Paulo e Silas. Contudo, ainda assim, outros agora se veem livres. Então, assim, irmãos, nós começamos a perceber que o Senhor, em seus propósitos, Ele deseja, sim, que seus servos encarcerados estejam livres para que possam, como instrumentos do Senhor, livrar
outros de um cárcere muito, mas muito maior. O Senhor, irmãos, tem seus propósitos em tudo e o Senhor sempre vai visar a glória do seu nome, o bem do seu povo e a salvação, irmãos, dos perdidos, a fim de que o seu reino possa se expandir neste mundo. Ele não poderia, então, deixar tais instrumentos presos, mas ali nós veremos que ele vai usar a maldade dos homens que encarceraram Paulo e Silas para que não proclamassem o Evangelho. E ali, onde eles imaginavam que o lábio deles seriam fechados, ali onde eles imaginavam que salvação e proclamação do Evangelho não haveria, acontece exatamente aquilo que eles provavelmente não esperavam. O Senhor liberta, o Senhor então os tira dali, deixando tudo aberto para que eles pudessem ir embora. Mas nós veremos que algo diferente acontece. Enquanto o terremoto acontece e as portas das cadeias se abrem, um carcereiro então é despertado. O verso 27 nos diz: o carcereiro despertou do sono. Então ele estava descansando. E ele então, como todo carcereiro deve ser, ele deve estar atento. E se cochila, ele deve ser alguém que tem um sono leve para que possa então despertar. Ao estar diante então de um terremoto acontecendo, ele então é despertado do sono que estava tirando, um cochilo, um descanso. E ao levantar, ele contempla que as portas dos cárceres estavam abertas. Ao ver isso, irmãos, ele fica grandemente espantado. Ele fica grandemente assombrado. Ele era responsável pelos homens que estavam encarcerados. Ele não poderia permitir que eles saíssem. Ao contemplar aquilo, então, ele decide tomar uma forma de resolver o problema. E não é indo atrás dos encarcerados, mas é puxando a espada. Ele decide então puxar a sua curta espada romana. E o propósito de puxar a sua espada romana não é impedir que os presos saiam, mas é tirar a sua própria vida. E parece que ele não sabia, ele imaginava que todos tinham ido embora. Posteriormente ele entenderá que não, mas precipitadamente, irmãos, ele puxa a sua espada e ele pensa então em se matar, supondo, como diz o texto, que os presos tivessem de fato fugido. E a razão, irmãos, dele tentar tirar a sua vida é que na lei romana havia uma previsão estabelecida na lei que, caso alguém fugisse da cadeia, aquele que estava cuidando pagaria com a pena daquele que fugiu. Se pena de morte para o carcereiro. Então, ele pensa, eu vou morrer. Mas também, ele entendia que se ele morresse dessa forma, seria uma morte vergonhosa. Para o romano, tirar a sua própria vida seria uma morte honrosa, uma morte preciosa. Não seria vergonhosa como seria se ele fosse morto por espada do magistrado. Então, era como se fosse para ele honrar-se ao tirar a sua própria vida. Ele não quer ser humilhado, sendo lançado diante dos homens como alguém que permitiu que homens fossem libertos. Note, irmãos, a loucura e a bagunça na mente daqueles que não temem a Deus, como eles não têm uma noção adequada no que diz respeito à preservação da sua própria vida, mas envolvido com pressupostos errados, com princípios equivocados, com regras e leis contrárias à verdade. Eles imaginam que aquilo que é contrário à vontade do Senhor seja algo adequado e honroso. Tirar a sua própria vida em meio ao desespero e ao temor de vergonha e o desejo de ser, de algum modo, visto como alguém que teve, pelo menos, uma morte gloriosa, uma morte honrosa. Ele então, irmãos, estava ali prestes a tirar a sua vida. Ele falhou no seu único dever, guardar os homens que estavam encarcerados naquele lugar. Mas, irmãos, a palavra nos mostra que Deus, em sua providência, não queria
que a vida daquele homem cessasse ali. O Senhor, então, faz com que Paulo perceba aquilo. E o verso 28 nos diz, mas Paulo bradou em alta voz. E Paulo brada, irmãos, em alta voz, para que ele pudesse, de fato, ser ouvido. Ele queria ser ouvido e queria fazer com que aquele homem cessasse de seguir com aquela loucura. Ele não deveria seguir em frente com a loucura de tirar a sua própria vida. Ele não deveria seguir em frente com aquele intento de pecar contra o Senhor, tirando a sua vida. Então, Paulo, irmãos, como um homem amoroso, como alguém que estava disposto a preservar a vida daquele homem, ele vai dizer, ele grita ao homem, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele diz mal. Veja só, tirar a própria vida é um mal. É de fato um pecado contra o Senhor. É algo que entristece a Deus. É alguém que está assumindo o papel que pertence somente ao Senhor. Somente Deus é o doador da vida e somente Ele pode tirar a vida. Nós não podemos, de modo algum, tirar a nossa própria, porque assim estaremos fazendo algo que somente o Senhor Deus tem a autoridade para fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, notemos como o apóstolo Paulo, refletindo bem a caridade, o amor, a graça e o princípio estabelecido no 6º mandamento, ele vai preservar a vida daquele homem. O 6º mandamento nos proíbe de tirarmos a vida de outrem. Mas o 6º mandamento não somente nos proíbe, o 6º mandamento nos ordena nos utilizarmos de todos os meios para a preservação da nossa vida e dos outros. Como alguém, então, irmãos, que teme a Deus e como alguém que está interessado na salvação da alma dos homens, ele, então, não pode ficar em silêncio. Ele tem de gritar, não siga em frente, não vá avante neste mal. Assim, irmãos, como nós precisamos fazer frequentemente, gritar para os outros, gritar para nós mesmos, não vá avante neste mal. Não vá avante enfiando-se no pecado. Afaste-se deste mal. Assim como o apóstolo Paulo, irmãos, grita, nós devemos gritar diariamente para nós, para os nossos próprios corações, inclinados para fazer o que é mal. E precisamos despertar a outros, a fim de que de modo algum caiam ou se envolvam com aquilo que é contrário à vontade do nosso Deus e que trará grandes males para eles mesmos. Então os homens precisam ser despertados do sono no qual se encontram. E este homem, irmãos, por mais que tenha sido despertado do sono físico, ele precisava ainda ser despertado do sono da sua própria alma. Quando ele então escuta, irmãos, a voz de Paulo, quando ele escuta o apóstolo Paulo dizendo, não te faças mal nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro entendeu, opa, aquilo que eu imaginava não aconteceu, mas isso vai tomá-lo de ainda maior assombro. O assombro dele agora é maior do que o que ele teve quando imaginou que os homens tinham ido embora. O texto nos diz, no verso número 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. O carcereiro, então, irmãos, ele vai desejar ir até onde os presos estavam. Certamente em um lugar escuro. Ele não conseguia enxergar. Veja só a condição em que Paulo e Silas estavam e os demais homens presos no cárcere. Então ele precipitadamente deseja entrar naquele lugar. Ele quer enxergar. Ele pede um auxílio. Ele quer ver quem está lá. Ele quer ver quem ainda permaneceu. Ele quer contemplar o rosto dos homens. E ao entrar, ele precipitadamente, então, se lança trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Ele se prostra, irmãos, não no intento de adorá-los. Ele não se prostra no interesse de fazer com que aqueles homens sejam exaltados como divindades.
ele se prostra, irmãos, com um pleno reconhecimento da sua miséria. E o apóstolo Paulo e Silas não exortam ele pelaquela ação. Não manda levantar-se, mas sabem que ele está sendo, então, convencido por Deus para a salvação. Aquele homem, então, irmãos, trêmulo, apavorado, se lança diante dos homens que ele agora estava reconhecendo serem homens de Deus. Homens que eram instrumentos do Senhor. Homens em favor de quem o Senhor agiu. E ele foi alguém que era culpado de grande mal, agindo e obedecendo a homens perversos e provavelmente, irmãos, até mesmo com prazer, prendendo Paulo e Silas, alegrando-se com a injustiça feita contra eles. E agora eles contemplam e ele olha para estes homens de um modo absolutamente distinto. Note, irmãos, como o Senhor, em sua providência, ele começa a guiar os caminhos a fim de alcançar os seus propósitos. O Senhor, irmãos, desejava que Paulo e Silas fossem presos, que Paulo e Silas experimentassem todo o sofrimento que experimentaram. Ele queria que tudo isso acontecesse para que esse homem pudesse ser alcançado. Ele desejava, então, essa era a vontade do Senhor. Veja como o Senhor muitas vezes lança os seus servos para experimentarem as maiores angústias e sofrimentos a fim de alcançar a alma dos perdidos. Pela salvação dos homens, que o povo de Deus e os servos de Deus sofram, para que muitos possam ser arrancados da miséria na qual se encontram. O nosso Deus, irmãos, ele vai se utilizar de meios que são a sua própria providência sendo encaminhada. Providência esta que por nós pode não ser vista, pode não ser compreendida, mas é a santa e sábia providência do nosso Deus. E veja o que ele precisou fazer. Ele precisou gerar um terremoto. Ele precisou abrir as portas de uma cadeia. Ele fez com que o homem não tirasse a sua própria vida. Ele usou Paulo para que ele abrisse a boca e falasse, a fim de que aquele homem pudesse, então, ter a chance de ouvir o evangelho do nosso Senhor Deus ser proclamado. Para que ele pudesse, então, atender e ouvir a oferta de salvação em Cristo. Então, irmãos, não há nada, não há ninguém neste mundo que seja um servo do Senhor, que o Senhor não possa usar por meio do sofrimento para alcançar os seus propósitos. Ele pode usar a mim, ele pode usar você. Nós não podemos não entender a razão de estarmos passando por dificuldades, por problemas, por sermos lançados de um lugar para o outro. Devemos entender, o Senhor tem seus propósitos e eu devo confiar. Se é para o bem da minha própria alma, se é para a salvação dos perdidos, que seja Deus glorificado e seus propósitos alcançados. Era esse, certamente, o pensamento de Paulo em meio às suas mais diversas circunstâncias, e deve ser o nosso, irmãos, também. Paulo estava ali como instrumento do Senhor, pronto para servir a Deus, como instrumento do Senhor para a libertação daquele encarcerado. Ele se prostra reconhecendo a sua miséria, irmãos, diante daqueles homens. E então, o que é que ele faz? Ele vai pegar Paulo e Silas, verso 30. Trazendo-os para fora, disse: Senhores. Ele vai tirar eles do cárcere, vai trazer para um lugar mais claro, iluminado, aberto. E as palavras dele são senhores. Não é mais os perturbadores da paz. Não é mais aqueles que estão causando um transtorno aqui no nosso ambiente civil, na nossa sociedade, tirando a nossa paz. Não, irmãos. Ele vai chamar aqueles homens por um título de honra. Kyrios. Senhores. Dirigindo-se com todo o respeito agora. Ele entende, irmãos, que tratam-se de homens
especiais. Homens, servos de Deus, ministros do Evangelho, prontos para o serviço ao seu Senhor, o Cristo. Então ele não poderia, irmãos, agora tratá-los de um modo distinto, não. Este era o modo adequado. Senhores. Mas então ele tem uma pergunta, irmãos, que é fundamental ser feita. Ele faz então a pergunta: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aqui, irmãos, alguns podem entender que ele de repente poderia estar perguntando assim. Ele poderia estar dizendo assim: Senhores, que devo fazer para que seja salvo da morte que pode vir sobre mim por causa do meu trabalho mal feito? Alguém pode então imaginar, ele está dizendo: olha, me salvem, como eu posso ser salvo da morte que pode vir sobre mim por ter permitido, ou por ter vacilado, e então os presos agora estão libertos? Então alguém pode conceber essa ideia. Mas a resposta de Paulo, e o contexto, irmãos, nos mostra que, na realidade, ele não está perguntando por salvação no sentido de livrar a sua pele da morte. Ele está preocupado e ele está perguntando por salvação, irmãos, no sentido de salvação da sua alma. Note também que quando ele pergunta tal coisa, ele revela, irmãos, aqui que ele tem uma consciência agora da necessidade que ele tem de salvação. O Senhor o levou ao momento mais terrível, ao momento em que a morte estava batendo as portas, e isso fez com que a sua consciência fosse despertada e ele atentasse para a realidade de que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de um Redentor. Assim como a lei, irmãos, do nosso Senhor faz conosco. O Senhor se utiliza de diversos modos e diversos meios. A lei do nosso Senhor revela para nós a nossa fraqueza, a nossa miséria, a nossa incapacidade de cumprir a vontade do nosso Deus. E então revela, ao mesmo tempo, que nós carecemos de um Salvador. Este homem agora, ele está consciente: eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de alguém que possa me livrar desta condição. Eu preciso de um Redentor. E ele então pergunta, porque ele não sabe o que devo fazer para que seja salvo. E então, irmãos, a resposta, ela vem. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Veja, irmãos, o nosso Deus fez com que aquele homem, ele entendesse isso, ele precisa de Cristo, mas para isto, irmãos, é necessário que o Senhor possa, em sua graça, despertar aquele homem por meio de algum testemunho do Evangelho. Daí a necessidade, irmãos, de que este Evangelho, de fato, seja de alguma forma testemunhado, para que os homens, então, possam entender que eles precisam ser tirados da condição miserável na qual se encontram. Ele então, irmãos, desesperadamente, mas imaginando que naqueles homens encontrarão a resposta. Ele está consciente que aqueles homens são homens de Deus. Ele sabe que aqueles homens podem apresentar para ele o caminho de salvação. Os homens devem saber, irmãos, que nós, como servos do Senhor, estamos prontos para apresentar e responder aos homens, dando a eles o caminho necessário, ou apresentando a eles o caminho necessário para que possam encontrar salvação. Os homens perdidos precisam, de fato, procurar aqueles de quem estas verdades podem fluir. E essas verdades, irmãos, fluirão daqueles que de fato conhecem o Senhor. É de nós que conhecemos a Cristo, de nós que estamos unidos à Igreja de Cristo, de nós que somos servos de Cristo, de mim como ministro do Evangelho, de vocês como membros da Igreja de Cristo. Os homens, então, devem e precisam
recorrer para que possam ouvir uma resposta adequada. E então nós olhamos a resposta deste servo de Deus. A resposta, irmãos, a este homem não é a resposta errada, mas a resposta precisa. Ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não diz, faz boas obras de caridade e serás salvo. Ele não diz, sê uma boa pessoa e serás salvo. Ele não diz, cumpre os mandamentos e serás salvo. Ele não diz, venha até mim e peça perdão pelo que você fez contra mim e contra Silas e serás salvo. Ele não diz, arrependa-se de todos os males que você fez contra nós e contra outros homens e serás salvo. Não, irmãos. Ele diz claramente, crê no Senhor Jesus. Então note, há aqui o Evangelho, irmãos, sendo anunciado. Cristo é o Evangelho. E ele estava pronto para responder. Estava pronto. Nós poderemos, muitas vezes, irmãos, não estar prontos para responder, mas deveríamos, como Paulo, estar prontos para responder à indagação de qualquer pessoa que vir até nós clamando por salvação em Cristo. E as nossas palavras, irmãos, podem ser essas. Decore essas palavras. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Eles precisavam, então, voltar os seus olhos com fé em Cristo. Fé salvadora em Cristo Jesus e em Cristo somente. E a fé, irmãos, envolve isto. A fé envolve algum conhecimento de Cristo. Mas não somente um conhecimento intelectual acerca de Cristo. Mas a fé, ela exige um assentimento, uma concordância com a verdade dita acerca de Cristo. E ele certamente viu isso. Ele não somente sabe que Cristo foi alguém que viveu e morreu. Ele é alguém que está consciente e concorda que Cristo é, de fato, um Salvador. Ele assente, ele abraça aquela realidade. A fé envolve esse segundo aspecto. Mas a fé, irmãos, envolve também a confiança. É o lançar-se sobre Cristo. É o debruçar-se sobre Cristo. É despir-se de todos os seus méritos, de toda a sua própria justiça. É confiar somente no Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa miséria. É isso, irmãos, então, que é declarado para este homem. E todos os homens precisam saber disso. O caminho é único. Não há outro. Não há outros. Cristo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É exclusivismo mesmo, irmãos. Não podemos dizer aos homens que eles poderão ser salvos por outros meios e isso será maldade, isso será perversidade, isso é deixar os homens caminhando pensando que estão salvos por seguir outros caminhos, enquanto na realidade estão caminhando para a condenação, para juízo, para a morte. Mas nós que amamos a Cristo e amamos as almas dos perdidos, irmãos, não teremos o menor temor em dizer que é somente Cristo, que pode tirar o homem da morte, que é somente Cristo que pode tirar o homem da escravidão do pecado, que é somente Cristo que pode tirar o homem da condenação eterna, que é somente Cristo que pode livrar o homem do cativeiro de Satanás, que é somente Cristo que pode livrar o homem do cativeiro do mundo, é somente Cristo que pode livrar o homem do cativeiro no qual o homem se encontra, que é somente Cristo que pode dar vida ao morto, que é somente Cristo que pode libertar os encarcerados. Os encarcerados. Ele não somente liberta Paulo e Silas da prisão, ele liberta o homem ali do seu cárcere a Satanás. E ele tem todo o poder, irmãos, para sacudir o reino de Satanás, para devastar o reino de Satanás, para tirar do reino de Satanás aqueles que pertencem a ele.
Paulo, então, irmãos, ele deixa isso claro a este homem. E como toda fé está unida ao arrependimento, ele crê em Cristo e ele se arrepende dos seus pecados. A fé e arrependimento, duas faces de uma mesma moeda. Ele crê e certamente abandona os seus pecados, a sua vida vil, o modo estranho no qual estava inserido, a vida estranha com a qual estava envolvido, irmãos. Ele agora, então, ao se voltar para Cristo, como veremos, ele, de fato, agora é uma nova criatura. Houve real conversão naquela casa. O Senhor Deus, irmãos, como falei, Ele não deixará os seus eleitos sem salvação. Ele vai cumprir todos os seus desígnios. Ele vai alcançá-los, não importa qual meio Ele use para fazer tal coisa, irmãos. Qual a verdade, então, que deve ser anunciada? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. É isso que os homens precisam de fato ouvir, irmãos. Os homens precisam entender que eles estão numa condição terrível e que eles precisam de salvação. Eu não posso, de modo algum, dizer para os homens que eles estão bem, que eles são especiais demais, que eles estão perfeitos e ok diante de Deus. Não, irmãos. Há necessidade de declararmos: você está perdido. Você está perdido. Para que ele possa, então, semelhantemente a este homem, perceber a necessidade que ele tem de um Salvador. E ele precisa entender que esse Salvador, de fato, pode salvar. Porque alguém pode imaginar que ele pode não salvar. Mas nós sabemos, irmãos, como a Escritura testemunha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós sabemos isso pelo que a palavra nos diz. Nós sabemos disso porque nós experimentamos isto. O nosso Deus, irmãos, nos salvou. O nosso Deus nos tirou do cativeiro do pecado. Agora somos dele e ele é nosso. Isso deve nos motivar a ir e a falar e deve nos fazer deixar claro aos homens: jovem, moça, homem, velho, adulto, criança, no Senhor há verdadeira salvação. Os homens precisam olhar para isto como uma verdade que não pode de modo algum, irmãos, ser por nós negada. Ele precisa, sim, compreender em palavras claras que o Salvador que é oferecido para a salvação deles não é um falso Salvador, não é um fajuto, não é alguém que promete algo que não fará. Aqueles que desejam haverão de encontrar aquilo que desejam. Se o homem deseja encontrar salvação em Cristo, ele vai se deliciar no rio da salvação que vem da parte de Cristo, vai se deliciar na abundância da graça que só pode ser encontrada neste que é o nosso Redentor, o Salvador do mundo. Os homens, então, ao contemplarem essa realidade, contemplarão a beleza de Cristo e não conseguirão, irmãos, resistir. Não conseguirão resistir. Serão atraídos pelo noivo. Serão atraídos pela beleza do noivo. Serão atraídos pelas palavras do noivo. Serão atraídos pela graça e bondade do noivo. Haverão neste noivo de encontrar aquilo que mais necessitam neste mundo. Os pecadores, então, irmãos, por mais que estejam mergulhados na maior miséria, como este homem estava, o Senhor, de fato, pode salvar e os homens precisam entender isso também. Eles não podem imaginar, pensar que a profundidade do seu pecado é tão grande que o Senhor não pode tirá-lo de lá. Não há miséria tão grande no homem da qual o Senhor não possa tirá-lo. O Senhor libertou Paulo, perseguidor da igreja. Matava cristãos, envolvidos com as maiores perversidades. O Senhor o resgatou, assim como libertou o carcereiro.
assim como salvou a mim e a ti, e continua em sua graça salvando a muitos. Ele oferece Cristo livremente, irmãos. Cristo é oferecido livremente a este homem, sem qualquer tipo de requisito. Sem qualquer tipo de requisito. E assim nós devemos fazer. Mas ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. É interessante porque casa naqueles dias, irmãos, envolvia não somente o carcereiro, mas envolvia sua família. Casa é uma referência às famílias. Mas não só envolvia esposa, não só envolvia filhos, mas envolvia até mesmo os seus servos. Aqueles que estavam sob os seus cuidados. Então, casa também está ligada, como mencionei há pouco, ao conceito de filhos. Quando nós olhamos, por exemplo, para 1 Timóteo 3, versos 4 em diante, nós encontraremos o conceito de casa envolvendo família e filhos. Como também nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Então, a casa aqui, irmãos, envolve a família do próprio carcereiro e aqueles que estavam sob a sua responsabilidade, como, por exemplo, servos. Então, quando ele fala tu e a tua casa, é porque a salvação, irmãos, pode, e como veremos, haverá de alcançar a casa deste homem. Porque o texto, irmãos, nos diz que a salvação, ele diz, tu serás salvo, tu e tua casa. E então o verso seguinte nos diz, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. O evangelho foi proclamado. A declaração de Cristo no evangelho anunciado é o meio pelo qual o Senhor ordinariamente salva os homens. Nossos padrões confessionais dizem a leitura da palavra, mas, sobretudo, especialmente, a proclamação do evangelho. Eles, irmãos, ensinaram a verdade de Deus. Eles abriram a boca, cheios da palavra, irmãos. Eles puderam falar mais acerca de Deus e da sua glória manifestas no evangelho, que é o próprio Cristo. E ele vai pregar, irmãos, eles vão pregar não somente ao carcereiro, mas eles vão pregar a palavra de Deus a todos os de sua casa. Vejam, irmãos, como precisamos estar prontos. Eu como ministro, vocês como membros da igreja, não somente em respondermos prontamente uma pergunta como esta, mas a darmos, de algum modo, testemunho da nossa fé. Os ministros, sobretudo, precisam estar prontos para extemporaneamente, livremente, espontaneamente, falarem acerca da palavra de salvação para os homens que carecem de salvação, conscientes de que este é o meio que Deus salva pecadores. Eles não se desprendem da palavra, irmãos. Eles não se desprendem das palavras de Cristo, o profeta, por excelência, porque eles estavam conscientes de que não há um outro caminho e uma outra forma. Não é através de atrativos, não é através de meios que estão envolvidos com algum tipo de imaginação que o homem pode ser salvo através de uma representação de teatro, através de uma manifestação de pantomima, que é algo semelhante a um teatro, através de meios que são, na realidade, contrários à palavra. Muitos imaginam que outras formas de apresentação podem salvar o homem. Mas não, irmãos. Isso é chamado de pragmatismo. É imaginar que eu posso usar outros meios que não a palavra para alcançar os homens perdidos. Um ministro que imagina algo dessa natureza é um falso servo do Senhor e alguém que não está interessado na salvação dos perdidos. Mas aqueles que estão interessados na salvação dos perdidos estarão prontos para, dentro e fora de tempo, anunciar a palavra do Senhor, para que todos quantos ouvirem possam ser salvos. E esse é o real desejo, o sincero desejo de todos os que anunciam sinceramente a palavra. É que todos os homens sejam salvos. É que todos creiam em Cristo.
é que todos se arrependam dos seus pecados, é que todos encontrem plena e alegre salvação no Senhor. Então, irmãos, não nos desprendamos da palavra. Fixemos as verdades de Deus em nossa mente e em nosso coração, para que na primeira ocasião e oportunidade que surgir diante de nós, possamos falar espontaneamente a verdade de Deus para os homens. Nós só não conseguiremos fazer isso se a palavra de Deus não estiver gravada em nosso coração. Nós só não conseguiremos fazer isso se a palavra de Deus não estiver em nossa mente. Nós só não conseguiremos fazer isso se nós temermos mais aos homens do que a Deus. Mas quando nós tememos a Deus e temos a sua palavra, irmãos, é isso que vai sair no primeiro momento que nós temos para falar acerca do Redentor. Todos escutam. E o que parece nos indicar o texto, irmãos, é que aquelas pessoas foram salvas. Mas note que nós perceberemos aqui evidências de que aquele homem conheceu a Cristo. Há evidências de salvação para ele e para a sua casa. O texto nos diz, verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Em pouco tempo, ele deu evidência de salvação. Qual a evidência de salvação? Uma primeira, irmãos, naquela mesma hora da noite, talvez ali próximo ao cárcere, talvez a sua casa fosse em cima do cárcere, ao lado, próximo, nós não sabemos. Mas naquela mesma hora da noite, este homem lavou as feridas dos açoites de Paulo e Silas. Limpou aquelas feridas, a fim de trazer alívio, a fim de limpar para que não infeccionasse. Talvez aplicando até mesmo algum produto, algum medicamento para mitigar qualquer tipo de problema, para trazer então conforto para aqueles homens que tanto estavam sofrendo pelo Evangelho, que não mediram esforços, mesmo certamente com fome, dor, sofrendo, ensanguentados, talvez despidos, com poucas roupas sobre si. Mas aqueles homens não estavam preocupados com a integridade deles. Aquele homem contemplou isso. Eles estavam preocupados com a miséria daquele homem. E então, eles ainda estão sujos com tudo aquilo que eles experimentaram. Aquele homem vê aquilo e o seu coração, irmãos, ele não se contém. E o seu coração que não se contém de caridade e misericórdia é expresso, irmãos, nos seus atos. Ele poderia ignorá-los, mas ele não o faz. Ele vai então limpar tudo aquilo. E é exatamente isso, irmãos, que acontecem com todos quantos conhecem o Senhor. A salvação em Cristo, que abre o nosso coração, é evidenciada externamente na nossa própria vida. Nós agiremos dando frutos evidentes da salvação que nós temos em Cristo. Isso é conversão genuína. Isso é graça de Deus manifesta na nossa conduta, no modo que nós lidamos com aqueles que estão ao nosso redor. E nesta ocasião, irmãos, ele estava honrando ministros do Evangelho de Cristo, honrando homens que anunciaram a palavra da salvação. Ele estava, irmãos, manifestando ali toda a misericórdia possível. E isso então mostra que aquele homem, de fato, foi liberto do cárcere do pecado. Mas veja, irmãos, ele não somente faz isso. O texto nos mostra que ele dá evidência de salvação, que certamente é percebida na vida dos outros, da sua própria casa, e ali acabam recebendo um sinal e selo do pacto da graça. Em pouco tempo, questão e caso extraordinário, de evidência clara de alguém que foi salvo. O texto nos diz, verso 33, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Ele recebe então, irmãos, a água do batismo, certamente não mergulhando no rio. Naquela ocasião e naquele ambiente não havia isso.
Provavelmente, irmãos, batizado com água sendo derramada sobre a cabeça. Aspersão, efusão, água de cima para baixo descendo sobre ele. Aquele homem, então, recebe o sinal e selo externos do pacto da graça que marcam que ele está adentrando a igreja visível de Cristo. Mas não somente ele, certamente filhos. Não somente ele, os seus servos que creram no Evangelho de Cristo de igual modo foram batizados. O Evangelho, então, irmãos, não deve ser impedido de chegar aos homens. A proclamação do Evangelho deve chegar a todos, mas também, irmãos, deve acompanhar a graça no sacramento do batismo, que não deve ser privado a ninguém que sinceramente confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso, então, irmãos, que é marcado ali, 2 sacramentos especiais, mostrando que aquelas pessoas pertencem a Deus. Eles são membros, tanto da igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo, como membros da igreja visível do nosso bendito Salvador. Aquelas almas, então, foram verdadeiramente transformadas pelo poder do Evangelho. E assim nós seguimos geralmente fazendo, não é, irmãos? Nós proclamamos a palavra, os homens creem no Evangelho, nós batizamos. Isso é um exemplo apostólico de uma prática que deve ser seguida pela Igreja de Cristo até o dia em que nós encontraremos o nosso Senhor. Eles tinham certeza e não precisavam, naquele contexto, de evidência nenhuma mais de que aquelas pessoas tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Um verdadeiro encontro com o Salvador do mundo. Mas aquele homem, irmãos, junto à sua família, ainda nos dará mais manifestações da graça de Deus, de Cristo na sua própria vida. O verso 34 nos diz: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. Olha só, aqueles homens estavam presos, privados de um alimento adequado, sanguentados, sujos, machucados demais, mas agora esse homem, ele não somente abre o coração, ou tem um coração aberto por Cristo, pelo Espírito de Cristo, mas agora ele, espontaneamente, abre as portas da sua casa. Ele honra aqueles servos do Senhor, certamente compreendendo que ao fazer isso, irmãos, ele honrava também o Senhor daqueles homens, que era de igual modo agora o seu próprio Senhor. Esses homens são levados para o interior, não do cárcere mais, irmãos, mas para o interior do lar, para o interior da casa simples, certamente, daquele homem, soldado romano. E ali ele coloca sobre a mesa um alimento que ele tinha na sua casa. Talvez o melhor do que ele tinha na sua casa. Ele recebeu o bem espiritual, ele dá aquilo que ele tem e é material, mas que não está desassociado daquilo que é espiritual. Ação como esta não pode vir de alguém que não conheceu verdadeiramente a Cristo. Somente porque ele foi liberto, então, das amarras do pecado, é que ele pode manifestar mais um ato da graça salvadora na sua vida para com aqueles que foram uma bênção imensa para a salvação dele. Então, note, irmãos, como nós que fomos salvos dividiremos a nossa casa e o que possuímos com aqueles que são servos do Senhor e que juntamente conosco peregrinam para a glória celestial. Nós estaremos prontos para recebê-los com a maior alegria e honra em nosso lar. Mas note, irmãos, que não acontece somente isto, como mais uma evidência da salvação desses homens e do encarcerado, que é o próprio carcereiro. Ele ainda manifesta abundante alegria. O texto nos diz, e com todos os seus manifestava grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. É interessante. Disse que crê em Senhor Jesus Cristo. Ele creu em Cristo, mas Cristo aqui é chamado de Deus.
Cristo é Deus. Ele voltou os seus olhos para aquele que era o seu Salvador. E isso, irmãos, não era expresso somente em atos, mas em júbilo. Expresso em palavras. Ele não conseguia conter a alegria no seu rosto. Ele não conseguia deixar de falar e celebrar com todos os seus, com grande alegria, por ter encontrado salvação. Aqueles que encontram Cristo, irmãos, não podem ser tomados de um outro sentimento. Uma vez tendo sido salvos, tendo sido perdoados seus pecados, ele não pode ser tomado de outro sentimento senão de alegria. A alegria será vista nos olhos, a alegria será vista no rosto, a alegria será vista nos lábios, ouvida, porque o louvor então é dado a Deus pela graça de ter alcançado o homem no estado de miséria no qual se encontrava. Ah, meus irmãos, como nós devemos nos alegrar por Cristo. Como devemos celebrar e nos alegrar diante de Deus por Cristo, aquele que é o nosso comum Salvador. Ele nos tirou, irmãos, do estado de miséria no qual nos encontrávamos e, semelhantemente ao carcereiro, nos deu salvação. Nosso coração, irmãos, deveria se alegrar. Não é assim muitas vezes, lamentavelmente, mas o deveria ser, irmãos, por encontrarmos aquele que é o nosso primeiro amor, por encontrarmos aquele e conhecermos aquele que é o amado de nossas almas, por voltarmos os nossos olhos para aquele que é o único que de fato pode mudar a nossa sorte, por encontrarmos aquele que verdadeiramente é a nossa alegria, por encontrarmos aquele que supre todas as nossas maiores necessidades, por encontrarmos aquele que nos livra do nosso cárcere, por encontrarmos aquele que haverá de nos conduzir para a mansão celestial, irmãos. Tudo isto e muito mais deve ser razão para encher os nossos corações de alegria, a ponto de transbordar e que os outros possam contemplar tal alegria, uma alegria que vem do Senhor, uma alegria no Senhor, uma alegria na salvação. Alegria que não é somente encontrada nos lábios dos que creem em Cristo, alegria que é encontrada nos anjos que celebram quando um pecador se arrepende e se volta para Cristo. Alegria que certamente, irmãos, é encontrada no coração de Cristo por ver um pecador perdido se voltando para Ele. Alegria que certamente é encontrada no nosso Deus, que se alegra com aqueles que abandonam os seus caminhos vis, voltando-se para o seu Filho, abraçando-o como seu Salvador. Naquele dia, irmãos, houve salvação. Naquele dia, houve transformação. O mesmo Deus que salvou o encarcerado no pecado, que era o carcereiro, é o mesmo Deus que hoje continua salvando pecadores. É o mesmo Deus que continua levantando homens para proclamar a palavra. É o mesmo Deus que diz para você hoje, você que não conhece a Cristo, jovem, adolescente, homem, mulher, criança, atentem, as palavras para vocês são as seguintes, ditas também para o próprio carcereiro. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, jovem. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, adolescente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, criança. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, homem e mulher. Creia no Senhor Jesus Cristo e você encontrará nele absolutamente tudo aquilo que você precisa para arrancar você da condição na qual você se encontra e conduzi-lo a um estado de salvação que se dá única e exclusivamente por meio dele. Cristo é o Salvador bendito que é ofertado a ti. Abrace-o, deleite-se nele, confie nele, seja salvo por ele e alegre-se juntamente com todos aqueles que hoje conhecem a Cristo. Que nesta vida desfrutam do gozo no Senhor, mas que um dia desfrutarão de alegria perene ao contemplar Cristo,
aquele que nos amou e nos ama com amor perene. E viveremos para o nosso Senhor e com o nosso Senhor, desfrutando da alegria indizível e eterna, no estado eterno, que um dia nós estaremos na glória, em novos céus e nova terra, onde a justiça habita, com toda alegria e júbilo, nos corações e nos lábios. E ninguém nunca, jamais poderá mudar essa condição, porque é um estado eterno, garantido por Cristo, que nos deu vida eterna. Louvado, irmãos, seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar.